Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto, de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Maravilha desfrutarmos dessa oportunidade. Hoje é o nosso 32º Reagindo, sejam todos muito bem-vindos. Prestei, como sempre, o máximo de atenção que eu posso em tudo que estava acontecendo. Bianca, que me precedeu, falou em Lucas 12, hoje eu quero falar entre Lucas 5 a 11, entendeu? Vou ficar antes de você, olha que negócio interessante. A gente está aprendendo o máximo que a gente pode sobre, por exemplo, o que é um membro de uma igreja saudável. O último encontro, a gente está nesse fomento de consciência, a gente percebeu que um membro de igreja saudável é alguém ocupado demais para deixar de orar. E esse título é uma provocação, entendeu? Porque geralmente quando a gente está ocupado demais, a gente não tem tempo para nada, entendeu? E a gente quer sair com essa, entendeu? Alguém que ouse te falar que você, por exemplo, não está comparecendo, que você já tem todo o argumento pronto. É como uma vez na EBQ, um de nós assim, ele falou que quanto mais eu falava, mais preparado ele estava para me partir no meio, sabe? Eu falei, a honestidade. E aí, quanto mais eu falava, o argumento dele estava pronto na cabeça, porque o argumento era, você não sabe o que eu faço, vai falar esse negócio para mim? Só que aí eu não sei como, só Deus sabe fazer essa mixagem, ele entrou na conversa e falou assim, porque aí eu falei, a questão é o seguinte, falei, cara, você que não lê a Bíblia, na verdade você que tinha que dar uma aula pra gente aqui de como você consegue fazer isso. Rapaz, aí no final ele veio me procurar, falou, poxa, André, eu queria te quebrar hoje, cara. Eu falei, que é isso, irmão? Entendeu? Eu falei, por quê? Não, por isso, entendeu? Porque eu já vim com esse argumento pronto na minha mente. Se me falar alguma coisa, eu já tenho tudo elencado para dizer por que é que eu não estou fazendo. Aí você fala exatamente o contrário. Você me diz, me ensina como não ler a Bíblia? Porque assim, é muito difícil para nós. É muito difícil, cara. Não tem como, entendeu? A não ser que a gente já esteja assim num nível de insensibilidade altíssimo, ou seja, anestesiado. Não tem como, não faz sentido, entendeu? Então, em sendo assim, um membro de igreja saudável é alguém ocupado demais para deixar de orar. Então, me lembro de ter falado com vocês inicialmente que oração é questão de lógica, e eu apresentei a plausibilidade do argumento. Por quê? Em sabendo quem é Deus, nós ficamos muito animados em conversar com Ele, entendeu? Por quê? Ora, se Deus sabe tudo o que é para se saber sobre tudo, todos, todo o tempo todo, como, pois, eu não apareceria na presença de um ser assim? Agora, se eu estivesse falando com um bonachão, entendeu? Que eu precisasse ficar assim, levando coisa para ver se ele olha para mim, chamar a atenção dele, aí, eu falei, não sei, cara, não sei se eu vou falar com ele, se ele vai me dar ouvido, não sei, não. Estamos falando do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, as razões são plausíveis. E aí, enquanto Bianca falava, eu peguei o máximo que eu pude, e o que eu separei para agora é uma frase que ela falou assim, eu encontro na figura de Jesus muita estabilidade para viver. Eu falei, mas é isso aí, ué? Entendeu? Mas é isso aí, entendeu? Em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o ser humano como deve ser. Então, você pode olhar para quem você quiser, qualquer personagem aí da história e tudo, sobretudo aqueles que são da fé, ainda que eles tenham sido extraordinários no seu tempo, no seu espaço, à sua maneira, são exemplos pálidos de Jesus de Nazaré. O segredo para nós é Jesus, entendeu? Aproveito para dizer o seguinte, quando a gente não tem essa percepção,
acertada e clara acerca de quem é Jesus, ele é só mais um no meio da Bíblia Sagrada. Entendeu? Esse é o problema que eu acho que as pessoas até hoje ainda não caíram na real. Jesus é Deus em carne. Então, se olha para ele e fala, agora eu tenho meu parâmetro, confiável, paradigma absoluto. Agora, se ele não é quem ele é, aí ele é só mais um. Aí você joga Davi na questão, bota Moisés, é todo mundo, Abraão, entendeu? Jesus também. Entendeu? Não. Jesus. Os outros, exemplos pálidos. Graças a Deus que está lá até registrado os vacilos dos caras. Entendeu? Pega um Abraão da vida, tudo mentiroso. Abraão, Jacó, entendeu? Isaac, Jacó, tudo mentiroso. Aí teve que vir um outro lá, o José, para ver se melhorava um pouquinho o negócio. 3 gerações na mentira, cara. Esse cara é mentirosaço, entendeu? Agora olha para Jesus de Nazaré, incólume, imaculado, sem mancha, entendeu? Então ele, de fato, é o exemplo absoluto. Então, levando isso em consideração, que em Jesus a gente encontra muita estabilidade para viver, eu quero lhe chamar a atenção, a conversa é sobre oração, eu vou trazer algumas percepções em outros textos, corroborando tudo que já foi dito anteriormente, então eu gostaria de chamar a atenção para a vida de oração de Jesus e para a oração na vida de Jesus, entendeu? A vida de oração de Jesus e a oração na vida de Jesus. Então, você pode ficar com o seu texto aberto para Lucas, a gente começa assim pelo capítulo 5, eu vou discorrendo, você pode deixar aberto. Lucas capítulo 5 até o capítulo 11, eu vou fazer uma panorâmica. Então, não dá para conversar sobre a oração sem oração, né? Muito embora eu já esteja em oração, mas agora é todos nós juntos. Vamos? Pai nosso, obrigado por essa hora, obrigado por esse dia, por essa nova ocasião, por todas as possibilidades que ela abarca. Nós não conseguiríamos desfrutar de tudo isso sem a tua boa mão sobre nós. Então, nós reconhecemos que o Senhor tem sido extremamente misericordioso, bondoso, gracioso com cada um de nós, de tal modo que estamos aqui hoje. E em estando, queremos estar e queremos estar integralmente. Então, suplicamos que haja de fato, Pai, essa presença total de cada um de nós, de modo que possamos absorver o máximo possível de tudo quanto o Senhor nos tem dado nessa hora. Que isso venha nos beneficiar e todos aqueles que também que venham conosco a se encontrar. Oramos com a certeza de que os nossos pecados estão perdoados em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. João 10:30, Jesus faz uma afirmação no pórtico de Salomão dizendo que ele e o Pai são um. Eu e o Pai somos um, falando da unidade que ele desfruta como membro da Trindade. Então, interessante que, a despeito da absoluta intimidade com o Pai, será que Jesus era um ser de oração? Isso aqui também é uma pergunta retórica, já está respondido. Sim, é. E a resposta mais explícita possível que a gente tem para isso é da palavra, por exemplo, daquele que escreveu a Epístola aos Hebreus, que a gente ainda não sabe. A gente não sabe quem é o escritor aos Hebreus. E ele disse assim, por exemplo, no capítulo 5, verso 7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Note a primeira parte. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. Coisa magnífica. Se você continuar observando o texto sagrado, por exemplo, no Novo Testamento, você percebe que no último dia de vida de Jesus, que foi a sexta-feira, considerando que é preciso fazer essa distinção, que, como eu falei que é o último dia, você pode pensar, mas o último dia aqui é quinta-feira e não sexta, para nós que somos ocidentais, porque no Oriente, o dia, ele começa às 6 da manhã, ou, por exemplo, com o nascer do sol, e se finda quando o sol se põe. Então, nesse sentido, por isso que a conta que quem faz aqui no Ocidente não fecha, que Jesus ao terceiro dia foi ressuscitado. Aí o cara começa a contar, mas peraí, de sexta e domingo não dá 3, não dá para nós que somos ocidentais, mas para eles dão, entendeu? Que a contagem é diferente. O modo de contar o dia não é como o nosso, não começa na meia-noite, e sim
pela manhã. Então, por exemplo, no último dia de vida terrena de Cristo, que foi a sexta-feira, Jesus orou 3 vezes. Ele orou no cenáculo, ele orou no Getsemane e ele orou também no Calvário. Então, por exemplo, naquela sala ampla, imobiliária, que foi o cenáculo, ele orou, por exemplo, pelos discípulos e por aqueles que haviam de crer nele no futuro, que somos nós. Não sei se você já percebeu isso, que ele falou assim, não peço somente por esses, mas por aqueles que também hão de crer em mim, pela palavra dele, traduzindo, nós. Olha que coisa sensacional. Então, até mesmo nós, hoje, já fomos contemplados pela oração de Jesus. Se você está tomando nota, isso está em João 17:10, naquilo que nós conhecemos como oração sacerdotal. Então, já no Getsemane, Jesus orou tanto por ele mesmo, quando ele diz assim, Mateus 26:39, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu estou pensando desde quando eu citei Hebreus 5:7, e agora é um bom momento para te falar. De novo eu leio. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. Só que aqui tem um segredo. Todos nós, por lermos o Novo Testamento, sabemos que Jesus estava destinado à morte na cruz do Calvário. Qual é o segredo? Eu não posso morrer antes. Entendeu? Eu não posso morrer antes, porque quem quer me matar antes? O capeta. Entendeu? Por exemplo, quem viu a Paixão de Cristo aí saiu como do cinema? Que o negócio não foi brutal? E se Jesus morre antes? Pegou a ideia? Esse era o propósito do capeta. E se ele morre antes da coisa? Só posso morrer na cruz do Calvário. Então tem que oferecer súplica. Meu Pai, não me deixa morrer antes. Eu só posso morrer lá. Quando a gente lê disso, meu Deus, que negócio interessante. Eu só posso morrer lá. Pô, mas os caras vão me trucidar. E se eu não aguento e morro antes? Então só o Senhor para me preparar para eu morrer lá. É nesse sentido que ele orou com essa intensidade. Meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu tome, mas não seja conforme eu quero, mas segundo a tua vontade. Falei, sensacional. Pegou a visão? E a gente ainda vai perceber mais sobre isso. Por exemplo, na cruz do Calvário, das 7 palavras que ele ali proferiu, 3 foram orações. Por exemplo, a primeira em favor daqueles que o crucificavam, quando ele disse assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa interessante. Já pensou se Jesus não faz essa oração? Que rolo que não ia dar? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus, a gente estava até numa conversa nos bastidores assim, o Keco trouxe uma questão para nós, e eu respondi o seguinte, por exemplo, quem matou Jesus não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Entendeu? No sentido de cumprir aquilo que Deus queria, porque Jesus veio com essa finalidade, mas quem o matou não matou com essa finalidade, com esse propósito. Tanto é que ele tem uma acusação. O que pesava, por exemplo, sobre a cabeça dele lá naquela tabuleta? Entendeu? Era um escárnio. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, politicamente, aquilo ali dizia muita coisa. Pegou a visão? E para os religiosos, era uma blasfêmia. Então, contra o Estado foi sedição, entendeu? E contra os religiosos, blasfêmia. Pegou? E aí, em conluio, mataram Jesus. Só que, na verdade, o Pedro, por exemplo, no primeiro sermão dele, em Atos 2, ele diz claramente, vocês o mataram. Olha só, jogou na conta dos caras. Vocês fizeram isso. Entretanto, ele foi entregue segundo a presciência de Deus. Olha que negócio interessante. Mas isso não tira a responsabilidade de vocês. Entendeu? Por isso que Jesus orou, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Interessante que a semana que passou, no domingo próximo passado, ou sábado, próximo passado, a Lauryn Hill esteve no Brasil, ela foi uma das integrantes da banda chamada Fugees, de rap, o apelido dela é El Boogie, e ela tem até uma música que é exatamente isso em inglês, Forgive them, Father, entendeu? Extraordinário. Então Jesus fez essa oração, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E as outras duas em favor dele mesmo. Então ele citou o Salmo 22, verso 1, Deus meu, por que me abandonaste? Então, quando ele fala isso na cruz, a dor era tão intensa que ele misturou 2 idiomas. Quando ele fala assim, Eli, Eli, lema sabachthani.
É como se ele dissesse assim, meu Deus, for what you forsake me. Falei, olha que interessante, misturou tudo, de tanto que era a intensidade da dor. Misturou as duas línguas, hebraico e aramaico, entendeu? E depois ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí o capeta falou, deu ruim para mim mesmo, não tem jeito não. Entendeu? Pegou? Porque lá atrás, a vida inteira, ele orou, Senhor, não me deixe morrer antes da hora. E aí, quando chegou a hora derradeira, que é nessa hora aí que você fala, meus irmãos, olha o que a Bianca tentou nos dizer esse tempo todo. Por muito menos a gente já pulou no mato faz tempo. Agora imagina ser cravado na cruz. Você vai lembrar de Deus aonde, rapaz? Você lembra de Deus aonde? Aí no último fôlego, eu já disse para vocês que não é fácil respirar na cruz. No último fôlego ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí foi, o capeta fala, deu ruim mesmo. Já era para mim, entendeu? Porque se isso também não acontece, ainda ficava ali uma lacuna. Pegou a visão? Mas não, ele fez um negócio muito bem feito, completo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que isso aqui quer dizer? O que a Bianca tentou nos falar é a convicção. Eu sei quem eu sou, eu sei quem aqui me colocou, sei o que eu vim fazer e sei para onde eu estou voltando. Então, Senhor, toma-me em tuas mãos. E aí, meu amigo? Aí acabou com tudo. É um negócio fantástico. Então, a vida de oração de Jesus e a oração na vida do Senhor. É interessante quando a gente observa isso, que além dessas orações feitas na cruz do Calvário, o Evangelho de Lucas ainda menciona a vida de oração do Senhor em 5 episódios. Agora sim, pode vir comigo. Por exemplo, o primeiro deles, citei no encontro anterior, capítulo 5, verso 16. Note que já começa com a adversativa. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Quanto mais Jesus ficava famoso, mais perdido ele dava no povo, entendeu? Mais ele sumia. Hoje é o contrário, entendeu? A galera gosta aí de aparecer, botar a palhaça aí para todo mundo curtir, entendeu? Jesus já era o contrário, entendeu? Quanto mais a fama dele se estendia, mais ele se retirava para manter a comunhão com o Pai. Capítulo 6, o verso 12. Naqueles dias, ou num daqueles dias, Jesus saiu para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Outro texto, terceiro deles, capítulo 9, verso 18. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos, seus aprendizes. 9:28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Se fosse na versão do meu amigo Otávio, ele queria me acrescentar aqui, entendeu? Que aqui, ó, levou ó, Pedro, João e Tiago. Se fosse na versão do Otávio, falou assim, e o pastor André também, entendeu? Se liga só. Entendeu? 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Dom Bônus acrescenta o sexto texto. A esta enumeração aqui eu posso também acrescentar Marcos 1:35, que diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, aonde ficou orando. O interessante de tudo isso aqui é que não se diz, por exemplo, que Jesus orava naqueles horários rígidos de oração do povo judeu. E aí você pergunta, quais são esses horários rígidos de oração dos religiosos? Pela manhã, ao meio-dia e à tarde, 3 vezes no dia. E se você não estiver em Israel, aí tem um detalhe, você precisa orar virado para Jerusalém, tem isso também, entendeu? Se você estiver fora de Israel, você tem que orar virado para lá, então você tem que andar com a bússola, entendeu? Para você encontrar o lugar certo. E aí daqui a pouco eu explico por quê. Salmos 55, versos 16 e 17 é de onde a gente depreende essa compreensão. Salmos 55, versos 16 e 17 diz assim: eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Interessante. Daniel, capítulo 6, o verso 10. Observe o que está dito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém,
3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Foi daqui que eu tirei a ideia de que quando você está fora de Israel, tinha que fazer as orações, mas tinha que ser voltado para Jerusalém. Por exemplo, eu tenho vários amigos rastas que quando vão fazer oração, eles pegam a bússola e viram para saber onde é o leste, entendeu? Por exemplo, porque, por exemplo, tem uma comunidade na Jamaica, um dia eu ainda gostaria de ir lá, chama Bobo Hill, entendeu? É a comunidade dos boboachantes. Quando você vê os caras de dread que usam turbante, eles são dessa denominação. E aí eles vivem no horário da África, entendeu? Eles vivem em outro horário e também quando vão orar, eles se voltam para o leste, entendeu? Porque entendem que assim é o correto. Então, note só, quando a gente faz esse contraste com a pessoa de Jesus, em quem a gente encontra estabilidade para viver, sendo ele o Senhor, que ele orava muito mais durante a noite do que durante o dia. Ele orava muito mais nas montanhas do que qualquer outro lugar. Não sei se você já ouviu, também tem gente que fala assim, não, que a gente tem que orar nos montes. Eu tenho muito respeito com isso, estou falando tom bem-humorado, mas é para a gente se ligar nas ideias. Não estou com nenhuma falta de respeito. Não, porque Jesus orava no monte. Eu falei, é lógico, irmão, não tinha casa. Entendeu? Pô, é simples. É só você ter casa, entendeu? Você ter casa, você fica na sua vida. Não tem casa, o cara não tem nada. Vai orar onde? Bagunça danada, todo mundo falando na sua cabeça. Você tem que ir para um lugar ermo, entendeu? Porque deserto na Bíblia não é conforme a nossa concepção, não é Saara, não. É só um lugar que não tem ninguém. Se entrar no meio daquele mato ali, também tá deserto. Entendeu? Tá vendo? Aquele mato ali é um lugar ermo. É só um lugar que não tem ninguém. Você ficar tranquilo, em paz, sossegado. É só isso. Pegou? Simples assim, porque senão a gente começa a sacralizar a geografia. E aí isso não tem nada a ver com fé cristã, entendeu? Aí já começa as religiões de fetiche, os lugares sagrados, entendeu? Isso não tem nada a ver conosco, entendeu? Senão a gente não poderia adorar Deus em espírito e em verdade, entendeu? É lógico, ué. Como não? Entendeu? Pegar uma lasquinha da cruz, um pedacinho do manto, pô. A fé cristã, o bom é isso, cara. Entendeu? É em espírito, você gosta, Fred? É em espírito e em verdade, entendeu? Graças a Deus aqui ninguém fala isso, entendeu? E se falar também na hora do louvor, eu sei que vocês vão saber explicar, porque, pô, não pode ter um louvor que o cara não fala que tem que ser em espírito e verdade. Ele só não diz o que é, entendeu? E como eu comecei, eu explico. Em espírito, em qualquer lugar da face da terra podemos invocar a Deus. Antes não era assim, não. Era só lá em Jerusalém. Entendeu? Não é assim em qualquer lugar. Não, cadê a mediação? E cadê o animal? Cadê o sacerdote? Você está achando que é assim? Ó. Aí Jesus, não, agora é em espírito e em verdade. Então, em qualquer lugar da face da terra, está podendo pedir perdão a Deus. Qualquer lugar da face da terra. E se alguém perguntar, e o sacrifício? Sou eu? Eu falei, sensacional. Em espírito e em verdade, a partir de tudo que você faz, você pode honrar a Deus. Só nós podemos. Nós podemos. Olha que coisa linda. Então, quando a gente se dá conta disso, você fala, cara, que negócio sensacional. Então, de fato, Jesus é o nosso paradigma exatamente por isso. Agora, uma coisa é certa. As orações do Senhor, elas nunca foram rotineiras e nem tampouco cheias de vãs repetições. Pelo contrário. Imagina como devia ser a conversa de Jesus com o Pai dele. Um negócio fantástico. E a gente percebe que era mesmo pelo fato de que isso influenciou sobremodo os discípulos. Um deles chegou a pedir. Lucas 11:1, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou os seus discípulos. Então, é exatamente nessa ocasião aqui que Jesus ofereceu o modelo que é universal, que a gente reconhece como oração dominical do Pai Nosso, ou modelo. E nessa oração ele discorre, por exemplo, depois dela, sobre o fato da gente perseverar também em oração a partir da boa vontade do Pai em nos responder. E aí eu leio o texto e já caminho para o nosso encerramento e abro para vocês participarem com toda efetividade. Então eu leio Lucas entre os versos 1 e 13. Lucas, versos 1 e 13, e explico isso que eu acabo de dizer, de Jesus ter dado esse modelo universal e também ter falado a respeito da gente perseverar em oração, levando em consideração a boa vontade do Pai em nos atender. Então, a oração, na versão do Lucas, ela é diferente de Mateus, diz assim:
De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Só vou dar uma pausa para dizer o seguinte: interessante, Jesus, pregador extraordinário, e os caras nunca pediram para Jesus ensiná-los a pregar. Pegou? Ele falou: Senhor, ensina a gente a pregar desse jeito, que esse negócio é fenomenal. O senhor abre a boca, os caras ficam aí com fome 3 dias, ninguém se move. Quero aprender isso aí também, me ensina essa técnica. Ó, nunca. Senhor, ensina-nos a orar. Porque fazer coisa mecanicamente, qualquer um sabe. Entendeu? Você pega o tutorial da oração. Entendeu? Tutorial da oração. Você aprende. Mas desse jeito que ele fala com o pai dele, ninguém fala assim. A começar que ele chama Deus de pai. Entendeu? Já me quebrou a perna. Entendeu? Se qualquer pessoa quiser, por exemplo, discutir a matéria conosco, se a gente não tiver com paciência, você fala assim, se o cara fala, qual a diferença da sua religião para a minha? Você já sabe que a resposta inicial é, mas nem tenho religião, entendeu? Mas se você tiver com paciência, fala assim, só nós podemos chamar Deus de pai. Acabou a conversa. Ninguém mais pode chamar Deus de pai. E pai, do jeito que Jesus falou, é aquele balbuciar de uma criança que não sabe nem falar pai. Por exemplo, estou acompanhando meu amigo Otávio, entendeu? Quando ele começou a falar, ele falava de uma maneira, agora já está... Observa como é que ele fala o diablés, entendeu? Ele é diablés, já é outra coisa, mas, ó, pegou? Mas lá no início não era assim, entendeu? Ele está aprendendo a articular. Então, esse aba é aquilo que o bebê pronuncia quando se relaciona com o pai. Então, é um nível altíssimo de intimidade. Aqui, as pessoas tentam falar paizinho, mas é antes disso ainda, entendeu? É antes, é bem antes, entendeu? Então, é um nível intenso e profundo de intimidade com o Pai Celestial. Verso 2, então ele os ensinou. Quando orardes, dizei, ou seja, tenham essa consciência na oração. Interessante, quando orardes, ele não disse se orardes, não, ele falou, vocês vão orar. E quando orarem, é com esse nível de compreensão, é com essa consciência. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. E aí o texto segue dizendo, Jesus, como o mestre por excelência que ele é, ele já usa aquilo ali que aconteceu para ensinar. Ele já ensinou como orar, agora olha o que ele diz, por exemplo, através de uma parábola. Ele aplicando o ensino. Disse-lhes, pois, ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo também, os meus filhos que estão comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes, porque é seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo que tiver necessidade. Você pegou o que aconteceu? Mano, você tá lá dormindo tranquilo. Leva em consideração que é uma casa judaica, é outra vibe, todo mundo amontoado, que o frio é intenso. Você tá vendo a pegada que eu tô aqui? Eu tô cheio de blusa e não tá resolvendo, irmão. Entendeu? O negócio é tenso. Entendeu? Meu corpo tá esfriando, cara. Sério, eu tô com muita roupa de frio e não tá resolvendo. O Gui gosta dessa. Tô estilo morador em situação de rua, entendeu? Que aí o dia que o Gui entendeu que assim, o cara tem que colocar tudo nele, porque ele vai colocar onde? Não tem lugar para guardar, então ele veste todas. Eu tô nessa pegada. Ele é guarda-roupa. É, entendeu? Pegou? Então, os caras dormiam todo mundo amontoado para se aquecer. Esse é o segredo da parada. Então você tem que levar isso em consideração. Cara, tá todo mundo acomodado, chega o peão. Isso aqui que é, velho? Entendeu? Isso aqui que você quer, cara? Não, que o amigo meu chegou. Pô, meia-noite, gente. Lembra que não tem luz elétrica? Meia-noite. Pô, pegou? É isso que a gente já está condicionado no Ocidente. Desde o dia que inventou esse negócio aí, mudou o nosso ritmo de viver. Entendeu? De noite é para dormir. E olha que sou eu dizendo, hein? Olha que eu nem durmo. Entendeu? Então, vai vendo. Aí o cara chega.
que foi, cara? Pô, o amigo chegou aí na minha casa aí, cara, não tenho nada para dar pra ele. Ô, meu irmão, já tô deitado aqui, cara. Pô, dá seu jeito aí. Aí Jesus, olha o que Jesus fala. Então, se o cara não levantar para dar porque é brother, vai levantar porque o cara encheu tanta paciência. Mano, some no mundo aí, cara. Toma isso aqui e vaza. Aí vem a aplicação. Qualquer um que ouve isso entende. Pô, a gente já deu risada. Fala assim, pô, negócio assim, desnecessário, mó inconveniente, hein, meu amigo? Pô, se arranca aí. Olha a aplicação que Jesus vai fazer. Aí ele incita que a gente ore. Persevere em oração. Por quê? Observe. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Pegou a construção? Lá no início ele ensinou a oração modelo. Olha, vocês vão falar com meu Pai com essa consciência. Aí apresentou uma parábola para incitá-los a orar. Pode orar, porque se há uma pessoa, por exemplo, que em sendo oportunada, vai fazer pela pessoa, ainda que não queira, só por causa da importunação, imagina o meu pai. E aí ele traz a galera de novo para o contexto. Pô, vocês que são todo ruim, vocês sabem fazer coisas boas para aqueles que vocês amam. Agora imagina o meu pai. Essa é a lógica. Então aqui a ideia, que eu estou também querendo dizer desde o princípio, e agora é mais apropriado ainda, quando você lê Lucas, duas coisas nos saltam logo ao olhar. Lucas é o evangelho tanto da mulher quanto da oração. Guarde essas duas coisas. Se você quiser ver assim, como é o tratamento correto para as nossas irmãs, é só ler Lucas, porque Jesus trata as nossas irmãs Lucas assim, de uma maneira espetacular, entendeu? Então é um paradigma para nós e também para a questão da oração, entendeu? Então, nessa sequência aqui, Jesus, só ele sabe fazer isso, entendeu? Apresentou a oração modelo, ilustrou e aplicou. Ou seja, não há razão plausível para vocês não orarem. Ora, se até um amigo, entendeu, pode socorrer o outro pela importunação, o meu pai não precisa ser importunado para fazer bem para ninguém. Porque essa é a lógica. Ah, então vou incomodar Deus? Não, cara, é o contrário. Entendeu? É o contrário disso. Importunar, a gente importuna quem não quer fazer aquilo que é bom, entendeu? Ou que você julga ser bom. Agora, Deus sabe o que é bom e quer. Por que você não falaria com ele? Por que não falar com ele? Essa é a grande questão. Então, fechando a ideia por hoje, como é que isso aqui se aplica à nossa vida? Você percebeu que há uma relação das orações de Jesus com os acontecimentos, tanto anteriores quanto posteriores que o envolviam? Você percebeu isso? Entendeu? Tudo o que acontece na vida de Jesus tem oração que precede e tem oração que sucede, e a coisa acontece no meio. Com isso, eu preciso te chamar a atenção para o seguinte. Pega um evento da sua vida aí. Pega um evento da sua vida. Se for um bom, que seja um bom. Observe o que aconteceu antes, quais foram as suas orações antes do evento bom e quais foram as suas orações depois. E é lógico, claro, evidente, como a gente dá uns vacilos, né? Pensa num negócio ruim aí, entendeu? Pensa num negócio ruim e fala assim, cara, como é que eu me meti nessa porcaria? Entendeu? Mas pensa assim, com vontade mesmo, com carinho. Fala assim, como é que eu me meti nessa porcaria? Pensa a sua oração antes e pensa a sua oração depois. Pode ser que você fale assim, mas quem falou que eu orei? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas quem falou que eu orei? Entendeu? Quando eu vi, já estava lá dentro. E estando lá dentro, aí começou a ficar mais complicado, porque agora como é que eu vou orar? É aquela que eu digo para vocês que eu não tenho nada melhor para dizer. Porque dentro da porcaria, a nossa cabeça fica tão transtornada que a gente ainda sai com aquela. Mas com que cara agora que eu vou aparecer diante de Deus? Olha o que a gente fala. Entendeu? Olha o que a gente fala. Mas com que cara? Ué, com essa aí mesmo. Você tem outra. Não foi com essa que você fez essa porcaria? Então com essa você vai lá e fala, Senhor,
essa porcaria toda aí. E fiz sozinho, tá? E fiz porque eu quis, entendeu? Tá gostando, entendeu? E fiz porque eu quis. Porque também tem um detalhe, se você jogar na conta do capiroto, ele se amarra. Porque ele gosta de ser mencionado, sobretudo por aquilo que ele também não fez, entendeu? Agora, se você comparecer na presença de Deus e falar, Senhor, fiz essa porcaria e fiz sozinho, aí ele fica no arame também, entendeu? Porque você nem atribuiu nada a ele. Ele disse, não, eu fiz porque eu quis, entendeu? Então, esse é o ponto. Quais são as orações que nos precedem aqueles momentos, por exemplo, significativos da nossa vida? Agora, tem um detalhe aqui que sempre faz com que a gente, por exemplo, dê aquela olhadinha para o lado. Viu? Quando você tem aquela percepção, você dá uma olhada para o lado e assente com a cabeça, fala assim, foi desse modelo aí. É exatamente isso. Então, ninguém precisa, por exemplo, de um doutorado para compreender o porquê que é extremamente necessário orar. O motivo é muito simples, e eu encerro exatamente onde a gente começou na semana anterior. Jesus e Lutero. Jesus, já apresentei as razões, entendeu? Já apresentei a vida de oração dele e a oração na vida dele. E aí o Lutero é aquela frase também imbatível. Tenho tanto trabalho para fazer que se eu não oro pelo menos 4 horas por dia, eu não faço absolutamente nada. E a pergunta se ela porventura ainda permanece, por quê? Jesus disse assim em João capítulo 15, verso 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Então, todas as vezes que a gente ora, na verdade, a gente ora para que Deus faça aquilo que só Deus pode fazer. Qual é o problema? Quando a gente se mete a fazer aquilo que só Deus pode fazer sozinho, aí só pode dar ruim, né, irmão? Aí só pode dar ruim, né, irmão? Aí é a hora que a gente fala assim, como é que eu vim parar nessa porcaria? Simples, sem orar. Foi simples assim, você não orou, enfiou o pé pela mão e tá aí agora. Aí vamos ver quanto tempo vai demorar para a gente sair disso. Entendeu? Esse é o ponto, porque uma vez que a gente entrou, tudo fica bagunçado, entendeu? E aí, mais rápido era falar assim, Senhor, reconheça a besteira que fiz, me tira daqui. Mas e quanto tempo leva para a gente fazer isso? Porque o pensamento está todo transtornado, a gente fica, entre aspas, com vergonha, achando que o que fizemos surpreendeu a Deus. Ó, perdemos a noção completa, porque não tem como surpreender a Deus se ele é Deus. Ele sabia a besteira que nós faríamos, avisou, entendeu? Falou, não faça isso, não vai por aí. Mas quem falou que a gente estava ouvindo? Alguma coisa aconteceu que interrompeu, por exemplo, a nossa comunhão e a gente foi perdendo a percepção. Então, última coisa que digo, o que é oração? Oração é o suor da alma, já dizia o nosso amigo Lutero. E aí eu concito a vocês, o quanto for possível, não deixe de orar, entendeu? Ore sempre, entendeu? A gente precisa ter os nossos momentos de oração em particular, mas a gente também tem os nossos momentos de oração comunitária. Então, a gente tem o nosso espaço, que a gente denomina conversa orante. Então, se você se perceber com muita coisa para fazer, separa aí um tempo na sua agenda para que você esteja conosco. Por exemplo, desde que a gente começou formalmente, nós já tivemos 182 reuniões de oração. Já pensou? Se fosse corrido, dava 6 meses, direto. Quem participou de uma sabe, entendeu? Sempre acontecem coisas maravilhosas, mas não são repetidas, entendeu? Não são repetidas. Quem está lá sabe, entendeu? Por exemplo, essa última vez que a gente se encontrou, eu falei, irmãos, imagina a gente tentando viver sem isso. Seria um pouco mais difícil, porque fácil não tá. Sem isso, eu nem sei como seria, entendeu? Não faço ideia, não faço ideia, entendeu? Não faço ideia. Porque não tem como viver aqui no planeta sem essa conexão com o Todo-Poderoso. Então, guarde isso no seu coração. Tenha, por exemplo, esse momento como um compromisso, como algo combinado, como um acordo fixo, entendeu? Desse nosso encontro uns com os outros e também com aquele que nós denominamos o totalmente outro. É isso. Vou chamá-los então para a gente orar. E aí eu já abro para vocês, tá certo? Pai nosso, ainda dessa vez nós te agradecemos por esse espaço, por tudo quanto a gente conseguiu aprender nessa manhã. Em alguns pontos nós fomos encorajados, fomos relembrados, fomos concitados à oração,
Em outros momentos, nós reconhecemos também que nós experimentamos confrontação e nós te agradecemos por isso. Porque se fomos confrontados nessa manhã, significa que nós somos filhas e filhas amadas, que nós não somos bastardos. Por isso, a confrontação, porque o Senhor quer nos ver sempre no caminho certo, no caminho da pacificação do ser, e nós não podemos experimentar isso à parte de Ti. Então, a tentação é muito grande para a gente preencher a nossa agenda sem levar o Senhor em consideração. Por isso, nessa hora, Pai, nós suplicamos muito que o Senhor nos dê sempre discernimento, para que a gente nunca abra mão daquilo que é prioritário. Então, se for o caso, Deus, restabeleça o nosso diálogo contigo, restabeleça, por exemplo, o canal de comunicação, livra-nos de toda interrupção, que a gente possa tratar isso como algo prioritário que requer toda a nossa atenção, de tal maneira que nunca venhamos a negociar. Pai, nessa hora nós oramos assim, com essa humildade, com essa transparência e com essa honestidade. E por isso fazemos essa oração no nome que é sobre todo nome, o nosso parâmetro, Jesus de Nazaré, o Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. É isso.